O tema da nossa mensagem hoje é a morte de Jesus. O texto, Lucas 23, os versos 44 a 49. Jesus está pregado na cruz. Depois de açoitá-lo, depois de ferirem, baterem na face, cuspirem, depois de terem colocado uma coroa de espinho na sua fronte, na sua testa, depois de ser crucificado, ele está lá. Ele passou 6 horas ali naquela cruz. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. Naquele momento, os sacerdotes, o sumo sacerdote, estava escolhendo um cordeiro para servir na festa pascal, sem defeito, sem mancha, perfeito. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava pregado lá na cruz. É uma demonstração, é a maior demonstração de Deus, do amor de Deus para conosco. Aí abre-se a única possibilidade de transformação no ser humano e na humanidade. A única maneira do homem ser transformado é através do poder da cruz de Jesus, o sangue de Jesus. E nós vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver que, enquanto Jesus estava ali pendurado no madeiro, houve uma manifestação da natureza. Sinais sobrenaturais acontecem. E o primeiro sinal é a escuridão. No verso 44 diz: já era quase a hora sexta, o meio-dia. E houve trevas, escuridão sobre toda a terra até a hora 9, até 3 horas da tarde. Por 3 horas, o mundo foi tomado pelas trevas, por uma escuridão. E o que nós aprendemos com isso? Isso simboliza que o pecado, o poder do pecado, o peso do pecado do ser humano, meu e seu, foi colocado sobre Jesus, foi colocado sobre Deus Filho. 3 horas de escuridão. Que manifestação sobrenatural. De vez em quando a gente ouve na mídia: vai ter um eclipse, né? E as pessoas ficam todas: vamos ver. Eu lembro quando eu era pequeno, tantas histórias, né? E a gente não tinha tanta facilidade de ter uma radiografia, né? A gente procurava alguém que tivesse uma radiografia para a gente enxergar. É algo que mexe com toda a estrutura do universo. E aqui por 3 horas, Cristo lá na cruz, e uma escuridão total. Outro sinal, outra manifestação sobrenatural: o véu foi rasgado. Verso 45: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Que véu é esse? Deus, quando Ele deu ordem para construírem o tabernáculo, Ele deu toda a instrução necessária. E ali, em Êxodo capítulo 26, a partir do verso 31, diz: farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim. Foi Deus que mandou. E ali no verso 35, no finalzinho, no verso 34, porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho santo. Aqui, o final do verso 33, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. 3 áreas. A área onde todos podiam estar, o átrio.
O lugar santo, onde somente os sacerdotes entravam todos os dias, tinham seus afazeres ali. E havia um lugar reservado onde Deus habitava, o Santo dos Santos. E era separado por um véu. Esse véu, ele era grosso. Deus deu toda a instrução. E somente uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele lugar, levando sangue do cordeiro, o sacrifício, para aplacar a ira de Deus. Deus aceitava e Deus perdoava os pecados do seu povo. E no momento que Jesus está pendurado lá na cruz, o véu, esse véu, ele foi rasgado de cima a baixo, simbolizando que o fim da separação entre Deus e o homem chegou. Aleluia. Agora nós, em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós temos livre acesso à presença de Deus. Não mais somente o sumo sacerdote ou os sacerdotes, agora todos aqueles que creem em Jesus podem entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A separação acabou. Aleluia. Irmãos, nós vivemos uma época da história em que todos os antigos profetas, sacerdotes, reis sonhavam em viver. Hoje nós podemos entrar na sala do trono do papai e chamá-lo de papai. Papaizinho. Que coisa tremenda. E Jesus foi quem abriu esse caminho. Por isso que é só através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É somente através dele. Ele fez com que esse véu de cima a baixo fosse rasgado. Hoje nós podemos ter comunhão com Deus. Hoje nós podemos conversar com Ele, abrir o nosso coração. Ainda no planeta Terra, o maior poder que nós temos é a oração. Poder para curar, para limpar, para purificar-nos. Quando nós chegamos diante do Pai e rasgamos agora o nosso coração e falamos tudo para Ele, nós não precisamos ficar contando nas redes sociais, nós precisamos abrir o coração para Ele. Como que você está? Como está a tua comunhão com Deus? Você tem falado com Ele? Você tem contado para Ele? Mas Ele já sabe tudo. Sim, mas Ele quer ouvir da nossa boca, para ter comunhão conosco. O que o Pai quer com o Filho é ter comunhão, ter intimidade. O véu foi rasgado, não há mais separação. Eu não preciso mais de nenhum intercessor. Eu tenho o sangue de Jesus que me lava, me purifica, me santifica e que me dá acesso à presença de Deus. Então, o primeiro acontecimento, a manifestação da natureza, os sinais sobrenaturais, ali enquanto Jesus estava pendurado. A segunda coisa que nós vamos ver é a ação de Jesus. No verso 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele entrega. Jesus, ele não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Ele se oferece, ele se entrega. Ele toma os nossos pecados. Por isso que é possível. Jesus, ele, nesse momento, ele demonstra confiança total no Pai. Pai,
Pai, nas tuas mãos entrego. Jesus viveu uma vida de obediência em tudo. Ele nunca buscou fazer a própria vontade, mas ele fez a vontade do Pai. E aqui nesse momento fica confirmado a vida de obediência dele, de entrega dele. Em tuas mãos, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E é interessante que Jesus está fazendo a citação do Salmo número 31, verso 5, comecinho, são essas palavras. Salmo de Davi, que aponta para Jesus. Nós somos convidados diariamente a entregar as nossas vidas a Deus. Muitas vezes, amados, nós já fizemos determinadas decisões, mas a gente muitas vezes se esquece de que nós precisamos todos os dias. Sabe por quê? Porque há uma velha natureza lá que é impressionante, acorda antes do que a gente. A velha natureza, você não precisa falar, pedir conselho, ela está lá, falando na nossa mente, dando-nos orientações, informando-nos sobre atalhos que nos levam ao inferno. Por isso que diariamente nós precisamos nos entregar, pedir para que Deus assuma o controle, porque se Deus, pelo Espírito Santo, não assume o controle das nossas vidas, a nossa velha natureza assume. Não tem como ficar neutro. E sabemos que a nossa velha natureza está ligada ao pecado, está ligado ao diabo. Por isso que precisa ser mortificado todos os dias. Precisamos levar essa mensagem da cruz para nós mesmos. Eu não sei você, mas o que mais eu ouvi no começo da minha fé é que eu tinha que morrer diariamente. Hoje a gente já não ouve mais. Hoje a gente ouve mensagens: você pode, você consegue, você é vencedor, você vai ser rico, você. Eu tenho que morrer. Eu tenho que ir para a cruz. Tome a cruz todos os dias e siga-me, disse Jesus. Assim podemos ser discípulos. Jesus, ele mostra nesse momento amor. Qual que é a maior expressão de amor? A Bíblia nos ensina. É dar a vida, não é? Ele fez isso. Ah, mas tem fulano tal que é tão bonzinho, ele morreu por você? Ele ressuscitou? É só Jesus. Não há outro, é só Jesus. Então nós vemos na ação de Jesus, primeiro a entrega dele, em segundo lugar, a morte dele. Logo após ele ter falado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou, morreu. Tem muitos que tentam explicar esse momento, falando: não, ele não morreu, foi só um desmaio. É mentira, ele morreu. Tem livros dessa grossura que tentam explicar quem morreu, se foi Jesus homem ou Jesus Deus, e ficam nessa discussão. É Jesus, é homem e é Deus, e morreu, porque está escrito. Um justo tinha que morrer por nós, mas todos nós estávamos contaminados. Não tinha o que fazer para conseguir a liberdade. Somente uma pessoa como nós, por isso que ele nasceu da Virgem Maria, mas sem pecado. O sacrifício tinha que ser perfeito. E Jesus, então, ele morre. Uma pergunta: você já entregou a sua vida para Jesus? Para Deus? A gente vê aqui que Jesus não teve problema nenhum de falar: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, entrego a ti o meu espírito. Pai. Você já entregou a sua
confiar nele e entregar os nossos corações ao Pai, e reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador. Se não fosse por Ele lá na cruz, nós é quem devíamos estar lá. Nós estávamos perdidos, pecadores, condenados, rumo ao inferno. Mas Jesus entregou a vida ao Pai, uma confiança total, e Jesus morreu. Em terceiro lugar, nós vamos ver a reação das pessoas. É interessante, porque quando nós lemos aqui, pode passar-nos desapercebido, mas algo estava acontecendo que não nos é relatado aqui, que impactou tremendamente, profundamente. A forma de Jesus morrer tocou no coração daqueles que estavam ali, mostrando o quê? Que algo grandioso aconteceu. O que foi? Como reagiram as pessoas? Em primeiro lugar, nós vamos ver a reação do centurião romano. Olha o verso 47. Jesus entregou o seu Pai e morreu. Vendo o centurião é um homem que coordena 100 soldados. É alguém que tem um posto, que tem autoridade. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Que coisa tremenda! Ele viu algo acontecendo ali que o levou a dar glória a Deus. Sabe, amados, quando nós vemos um mover de Deus, não tem como não darmos glórias a Ele. Nós vemos nos nossos dias muitos líderes religiosos recebendo a glória para si. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse centurião, ele ficou ali impactado, vendo tudo aquilo, e ele deu glória a Deus. Eu vejo aqui um pentecostal centurião, lá no meio da multidão, glória a Deus! Amém. E ele disse, verdadeiramente este homem era justo. O que ele viu ali o impactou tanto que ele deu glória a Deus e ele teve o reconhecimento de que Jesus era inocente, que não era para Jesus estar lá, que Jesus era um homem justo. Queridos, Jesus é justo, Deus é justo, o resto é injustiça. Neste mundo não existe justiça. É muita inocência da nossa parte esperar, que juízes, que advogados, promotores, autoridades sejam justas, porque não são. Mas aqui Jesus foi reconhecido como justo. Coisa tremenda. Aquele centurião deu glória a Deus. Esse homem era justo. Eu fico imaginando ele retornando para os seus afazeres, ou então na sua família, não sei, mas falando, olha, eu vi uma cena que me impactou, e eu não consegui não dar glória a Deus, eu não consegui reconhecer, sabe aquela história, sabe aquele que andava por aqui, o Nazareno, é um homem justo. Verdadeiramente este homem era justo. Segundo grupo de pessoas, as multidões, verso 48, e todas as multidões reunidas para este espetáculo. Multidão já é bastante gente, Agora aqui são multidões. Não foi uma coisinha assim, sem nenhuma expressão, não, multidões estavam ali. Estavam ali fazendo o quê? Estavam ali reunidas para ver o quê? O espetáculo. Eu creio que é o maior espetáculo de todos. E é interessante que mesmo no mundo
mundo aí, né, pessoal, religiosos, tal, que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, mas anualmente fazem uns dramas, né, a televisão mostra, lá no Nordeste, aquela coisa toda, aqueles efeitos, né, e Jesus ali, entre aspas, pendurado. Até essa encenação toca a gente, não toca? A gente fica sensibilizado. Eu lembro lá na minha cidade, quando criança, depois parou de fazer, em frente da matriz, não é? E o relâmpago batia numa telha de zinco, blé, blé, blé. E eu era criança e a gente vendo aquilo dali, a gente ficava. Algo tremendo aconteceu, um espetáculo. E as multidões, vendo o que havia acontecido, chamam atenção, porque não nos é relatado, né, ali as entrelinhas, mas algo, o sol escureceu, o véu, né, tudo ali, aquela manifestação, eles estão vendo tudo, eles retiraram-se a lamentar. Primeira coisa, ficaram lamentando. Eu penso que o lamento deles era: por que foi feito isso? Por que, não é? Que coisa, que injustiça e tal. E eles se lamentando, e eles faziam isso que jeito? Batendo no peito. É uma expressão, né? Minha culpa, né? Eu sou culpado. Então eles viram ali, foram tocados, sensibilizados, saem lamentando e saem batendo no peito. Eu lembro que, logo no início da minha conversão, erroneamente, eu tinha um sentimento assim: ah, como eu gostaria de estar ali com uma metralhadora. Ela ia matar todo mundo. Que coisa, né? Que coisa anticristã. Mas é tanta justiça, né? Esse momento é tão. Aí a gente tem que olhar não para o outro, a gente tem que olhar para a gente. O que eu fui fazer? Cada vez que eu cometo um pecado, eu estou colocando sobre Jesus lá na cruz maior peso, maior dor. O que eu estou fazendo? E eles saíram ali batendo no peito. E o terceiro grupo de pessoas, verso 49, os discípulos, os seguidores de Jesus. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido lá desde a Galileia, lá do norte, não é? Desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe. Isso me chamou a atenção. Ficaram contemplando como? De longe. Havia um medo no coração dos seguidores. Aquele que dizia ser o tal, Jesus, eu vou morrer com o Senhor, tal, seguiu Jesus de longe. Hoje, nós temos multidões e multidões de, entre aspas, cristãos que estão seguindo Jesus de longe. Tem medo de afirmar a sua fé, tem medo de testemunhar, tem medo de proclamar o Evangelho, de pregar, seguem Jesus, mas seguem Jesus de longe. Hoje há uma outra classe de cristãos, são os desigrejados, já ouviu falar? Jesus deixou uma única instituição, a igreja. Quem ama Jesus, ama a igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. E as pessoas se sentem, não, eu cultuo a Deus lá na minha casa, eu tenho o meu jeito, etc, e vai seguindo de longe. Cuidado. A pessoa, quando começa a seguir de longe, é um sinal claro de que muito em breve ela vai deixar de seguir, vai se afastando. Esses eram que conheciam Jesus. Eu fico imaginando Jesus ali pendurado na cruz, e ele está olhando, ele vê,
Não só os que estavam ali, mas Ele vê toda a humanidade. Ele sabe o que acontece no seu coração. Ele sabe a luta que você está passando, a enfermidade que você está enfrentando. Chegue juntinho dele, bem próximo. Vamos fazer como João ali, na celebração da Páscoa. Vamos deitar a nossa cabeça no peito de Jesus. Nós estamos precisando desse descanso. Nós estamos com as nossas cabeças muito encharcadas, muito agigantadas. São tantas as informações. Nós precisamos descanso. E Jesus é o único que tem o poder para falar: vinde a mim, vós que estáis cansados, ir a Ele. Ele produz alívio. E Ele, olhando toda aquela cena, Ele vê o apóstolo e dá uma função para o apóstolo cuidar da sua mãe. Certamente o pai já havia falecido. E ele não sente nem um pouquinho de ira, de ódio, de raiva. Vocês estão sendo injustos, vocês vão ver o que vai acontecer. Nada disso. Sabe o que ele faz? Pai, perdoa. Perdoa. Por muito menos, amados, nós guardamos no nosso coração um peso desnecessário. Ah, mas o que aquela pessoa fez para mim foi muito grande, eu não vou perdoar. Ou perdoa e não quer mais saber, etc, etc. Não é liberto, não é curado. Jesus, naquele momento de maior intensidade, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Se fosse somar as enfermidades só nossas aqui, né? Colocar sobre uma pessoa, ela na hora. E Ele olha para mim, Ele olha para você. Ele está sofrendo. E Ele pede ao Pai, intercede ao Pai: perdoa. Nós continuamos não sabendo em muitas coisas o que nós estamos fazendo. Nós somos chamados a responder a esse sacrifício. Assim como a multidão, os seguidores de Jesus, o centurião, que reconheceu Jesus sendo justo, nós somos chamados a reconhecer o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas limitações, e falar: Jesus, eu me entrego em tuas mãos. Só Ele pode dar jeito nas nossas vidas. Certa vez eu ouvi um pastor falando do pecado e fazendo uma comparação com o chassi do carro. O carro, quando bate, entorta o chassi, por mais que seja bom mecânico, nunca vai ficar 100%. Nós somos assim. Nós ainda temos pensamentos horríveis, reações tenebrosas, muitas vezes palavras malignas saem da nossa boca. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus, ir até Jesus, reconhecer Jesus, o sacrifício de Jesus, a justiça de Jesus. Queridos, nós não somos justos, e essa condição de não justiça nos bloqueia de querer falar do outro, trazer peso na vida do outro, trazer condenação na vida do outro, se em nós mesmos não há justiça. O que nós devemos fazer sempre é apresentar a Deus. A pessoa fez alguma coisa errada, apresenta ela a Deus. Amém. Todo o sistema mundano jaz no maligno, a Bíblia diz, e nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Nós não estamos aqui para julgar fulano, ciclano, nós estamos aqui para interceder, para orar, para abençoar, para que essas pessoas olhem para a cruz e também tenham um pouco de sensibilidade para reconhecer: sou pecador, preciso de Jesus.
Nós precisamos meditar mais sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos ver que Jesus não tem nada a ver do que muita religiosidade que está por aí. As expressões dos cultos voltados como entretenimento para as pessoas. Nós precisamos meditar e precisamos reavaliar a nossa caminhada. A mensagem da cruz ainda traz em mim alguma emoção, alguma sensação de dívida para com Deus, algum reconhecimento de que se não fosse Jesus, nós estaríamos condenados à morte eterna. Queridos, a morte de Jesus não foi o fim. A morte de Jesus foi a oportunidade que Deus nos dá para experimentarmos uma nova vida. Temos que passar pela cruz. Precisamos olhar para Jesus, para a morte de Jesus, e todos os dias continuar recebendo Jesus como Senhor, como Salvador. Você trocaria a sua vida de crente por qualquer outra coisa desse mundo? Tem muitos que estão trocando. João capítulo 10, verso 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não só falou, ele praticou aquilo que ele disse. Ele deu a vida por nós. Então nós precisamos entender que a morte de Jesus trouxe vida para nós. Aleluia. Se não fosse a morte de Jesus, todos nós já estaríamos condenados, mortos. E Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, o único que tem poder sobre a morte. O poder de Deus, o poder do Espírito estava sobre Jesus, e ele ressuscita. Ele está vivo. Jó, passando por toda aquela situação que ele passou, ele chegou à seguinte conclusão: eu sei que o meu Redentor vive. Eu vi uma vez, acho que foi uma placa de caminhão, não lembro. Jesus está vivo. Eu falei com ele nesta manhã: o nosso Deus está vivo. O nosso Jesus está vivo. Havia uma família nobre, e nessa família tinha um conde, um rapaz chamado Zinzendorf, conde de Zinzendorf, uma criança que o pai morreu cedo e o pai o consagrou a Deus, e ele cresceu ali na nobreza, crente em Jesus, e ele sabia que ele tinha alguma coisa para fazer para Deus, mas ainda faltava aquele chamado, aquele momento de Deus na vida dele. E ele estava na Alemanha a certa altura, e ele foi numa galeria de arte, e olhando ali os quadros, ele viu um quadro da cruz, Jesus pendurado na cruz, e os dizeres abaixo: morri por ti, que fazes tu por mim. Essa frase impactou tanto o coração que ele começou a chorar, e a vida dele jamais foi a mesma. Deus o usou num grande avivamento, que varreu cidades, varreu uma nação. Morri por ti, que fazes tu por mim. Quero convidar você a baixar a cabeça, fechar os seus olhos.